Qual é o motivo do carro do Russell estar abaixo do peso na Bélgica? A Mercedes deu uma visão inicial sobre o motivo desse baixo peso após o GP da Bélgica, o que resultou na desclassificação do britânico depois de vencer originalmente. E talvez você não acredite onde está ou deveria estar metade desse peso. Isso aqui é muito interessante. Roda a vinheta que eu já volto com a informação para você. George Russell, com uma estratégia arriscada de apenas uma parada nos boxes da Bélgica, venceu a corrida. Venceu, mas não levou, né? Pois foi confirmado mais tarde que o piloto da Mercedes havia sido desclassificado, quando foi verificado que o seu W15 estava abaixo do peso, o que significa que Hamilton foi promovido a vencedor da corrida. Sobre o motivo em si, falamos nesse vídeo que está aqui no nosso canal. Vou deixar aqui no card para você. E refletindo sobre sobre esse ocorrido, né, o que aconteceu no relatório pós-corrida da equipe, o diretor de engenharia da pista, o Andrew Sovlin, explicou alguns dos possíveis fatores contribuintes, além de enfatizar que a equipe investigará minuciosamente a causa para garantir que não haja repetição daqui para frente. E antes de continuar, quero fazer aqui, trazer o aviso, né? Acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook. O grupo é o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Abre aspas para ele, foi obviamente muito decepcionante e infeliz, especialmente depois que ele, Russell, fez uma corrida tão forte para vencer de tão longe. Estamos tentando entender exatamente o que aconteceu. Muito disso envolve obter os pesos de todos os diferentes componentes. O carro pode perder muito peso durante a corrida. Você obtém desgaste de pneus, desgaste da prancha, desgaste dos freios, consumo de óleo. O próprio piloto pode perder muito peso nessa corrida em particular. George perdeu bastante peso. Os carros começaram a corrida com o mesmo peso. Lewis e George foram pesados após a qualificação. Os carros estavam dentro de 500 gramas. Olha que legal isso, né? O carro do George foi o único que teve o problema. E é por coisas como o desgaste dos pneus, que eram muito maiores, né? Parece que perdemos mais material na prancha também. No entanto, coletamos todos esses dados e veremos como podemos refinar nossos processos, porque claramente não queremos que isso aconteça no futuro. E em relação ao impacto que o Russell, dele estar abaixo do peso, teria tido, o Shovlin acrescentou o seguinte, abre aspas, em termos de ritmo no início da corrida é nulo, porque o carro do George e o carro do Lewis começaram a corrida com o mesmo peso. Obviamente, como o carro do George estava perdendo peso mais rápido do que o do Lewis durante toda a corrida, há um ganho associado a isso. Mas você está nos centésimos de segundo por volta. Será muito pequeno, porque quando você está falando de quantidades como 1 ou 2 quilos, eles não somam muito tempo de volta. Mas como eu disse, no início da corrida, os carros tinham o mesmo peso. E sobre o desempenho geral da equipe em clima quente em Spa-Francorchamps foi certamente positivo, porque George foi eliminado, mas Lewis venceu. E dada a tendência do W15 de ter um desempenho melhor em condições mais frias, né? Sobre isso ele disse, então, foi um momento agridoce. Foi um final fantástico para a corrida. Levar os carros para casa foi uma verdadeira conquista, principalmente porque tivemos uma sexta-feira muito difícil. Mas no geral, além da decepção, a equipe está realmente encorajada pelo desempenho. Foi uma grande reviravolta da equipe de engenharia para que o carro tivesse um desempenho tão bom na corrida. Também foi encorajador para nós, já que os circuitos quentes não têm sido nossa força este ano. A pista estava muito quente lá na Bélgica e conseguimos ter um desempenho muito bom, principalmente a longo prazo. George, obviamente, fez uma das passagens mais longas de qualquer um. Muitos pontos positivos, com certeza. E uma pena, né, que não pudemos manter o resultado, palavras dele. E é interessante, né, essa informação de que, segundo a equipe, então ambos os carros da Mercedes iniciaram a prova com praticamente o mesmo peso, né? Sabemos que na Fórmula 1 tudo é feito milimetricamente, gerando ou não os resultados desejados. E essa questão da origem desse déficit de peso de Russell, onde novamente, segundo a equipe, eles não sabem o motivo ainda, é muito interessante. E o erro da Mercedes não foi simplesmente sobre o combustível, deixando em quantidade menor, já que o limite de 798 kg é com o carro seco, sem combustível.
embora a realidade seja que não é possível obter até a última gota do carro. Então, certamente não é ali o problema, né? E onde foi então o problema? Pode ter sido os pneus, né? Ao serem usados por 34 voltas, 16 a mais que seu companheiro de equipe Hamilton, os pneus do composto duro de Russell teriam sido mais desgastados e, portanto, ficado mais leves. A diferença no peso do pneu poderia ter sido de até 0,2 kg por pneu, somando então 0,8 kg, mais da metade do crítico 1,5 kg. Que foi o peso que o carro do Russell estava abaixo do mínimo. As outras 700 gramas vieram de outro lugar. Além disso, Spa é incomum, porque os pilotos não completam uma volta de resfriamento completa. Como a pista é muito longa, os pilotos cruzam a linha de chegada, contornam a curva 1 e então seguem pela contramão ali para o pit lane, né? Isso os priva da oportunidade de coletar o pick-up de pneus pela pista, que é a borracha de pneus usados, né, descartados na linha de corrida. E, se o Russell tivesse, né? Mas DCs não se vive na Fórmula 1, né? Esta é uma maneira importante dos pilotos e equipes garantirem que estão acima do peso mínimo. Na Hungria, por exemplo, você pode pegar 5 kg de borracha se quiser. Claro que se você tiver algum pick-up flagrante, a FIA reserva seu direito de limpá-lo, mas geralmente eles não o fazem. Tudo isso se acumula, mesmo que você esteja falando apenas de 1,5 kg, que é pouca coisa na nossa vida real, tipo 3 pacotes de arroz, né? E é bem possível que em outras pistas a Mercedes tenha escapado de levar uma punição por essa questão citada. E certamente todas as equipes a partir de agora vão dar uma atenção especial nesse quesito. É realmente difícil de acreditar, mas é verdade. Olha só essa foto aí, esse comparativo. A diferença nos pneus dos carros do Russell e do Piastri. O primeiro na Bélgica, né? E o segundo lá na Hungria. É realmente incrível. Certamente ali tem boa parte desse peso, né? E tenho certeza que muitos não acreditaram nisso, que essa borracha pode fazer diferença, né? Mas, vendo essa imagem, tenho certeza que os descrentes mudaram de ideia. Certamente na equipe há algumas pessoas, uma equipe de analistas, de dados, engenheiros, cuja responsabilidade é justamente essa, né? Observar vários pontos de dados, como temperatura do freio, temperatura e pressão dos pneus, temperatura do motor e uso do combustível, e assim por diante. E alguém certamente errou e isso custou uma vitória importante para Russell, que ele vai certamente amargar por toda a vida, né? E com relação a essas outras 700 gramas, só nos resta aguardar que a equipe encontre onde foi o erro e nos diga, né? Vamos aguardar, pois nesse momento não conseguimos responder completamente a pergunta do título dessa matéria, mas certamente você teve uma boa ideia, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí o seu comentário. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva aí, compartilhe com os amigos, lá no grupo de WhatsApp que fala de Fórmula 1, que eu sei que você tem. Ajuda o canal a crescer, assim você ganha mais e mais conteúdo por aqui. Estamos sempre pesquisando conteúdo de qualidade para trazer para você. Nosso Pix está aí na tela também. Você pode doar qualquer valor aqui ao nosso canal e ajudar o canal a crescer. Tem o QR Code ali também, o nossa chave, né, que é o nosso e-mail. Manda junto com o Pix aí no comentário a sua opinião, sugestão, e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a sua sugestão vira vídeo aqui no canal, tá bom? Não esquece de acessar nosso site também, lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube, é o informatudo.com.br/esportes, o link tá aqui na descrição, hein? Lá falamos também do mundo das lutas e do motociclismo. Valeu, obrigado e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, abraço, obrigado e até a próxima.